boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, destemidos e destemidas do Senhor. Amém? Aqui quem está falando é o irmão Gleidson. Estou aqui para deixar aqui uma mensagem para vocês refletirem, tá? Uma mensagem que veio do coração do Senhor para nossas vidas, para minha vida primeiramente, que o Senhor trouxe ao meu coração esta ministração, o entendimento da visão de termos autoridade no nome de Jesus Cristo como filhos, tá? Mas antes eu gostaria de pedir a você, já que se inscrevesse no canal, deixa também o seu like, a sua curtida, tá? Compartilhe essa mensagem e também eu quero deixar aqui para você um convite para o dia 19/6, tá? Às 20 horas estaremos com a psicóloga Maria Carolina lá na IBMA, no nosso podcast Os Destemidos. Então, eu aguardo vocês lá, hein? Dia 19/6, às 20 horas, com a psicóloga Maria Carolina, falando de um tema muito importante, tá? A dependência emocional. Amém? E agora vamos para esta mensagem. Eu quero abrir esta mensagem com Lucas 10:19, que vai nos dizer o seguinte: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo, e dano nenhum nos causará. Isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo que falou para os seus discípulos, e nós, como discípulos, como filhos de Jesus Cristo, nós também devemos tomar posse desta palavra. Só que para isso nós precisamos entender que basta sermos filhos para começarmos a exercer essa autoridade no nome de Jesus Cristo, andando, claro, em santificação, sempre nos separando para o Senhor, porque ser santo, estar se santificando é ser separado, né? Separado para alguém, no nosso caso, separados para Cristo, para vivermos a visão do reino de Deus. Só que eu quero deixar para você aqui, que às vezes você pensa que precisa ter uma nomenclatura para você ter autoridade. Eu preciso ser pastor, preciso ser mestre, preciso ser evangelista, preciso ter um cargo na igreja, liderar, ser levita. Não. Olha o interessante aqui que o Senhor trouxe no meu coração. Vamos abrir comigo lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 51. Vai falar de um jovem chamado Davi, que naquele tempo se levantou com autoridade, porque o povo de Israel era afrontado pelos filisteus, e naquele tempo se levantou o gigante Golias. E o interessante, já para que você entenda e compreenda, que para Deus a nomenclatura, sua posição não conta em nada se você não estiver andando em retidão, não estiver em comunhão com Ele, é que o rei naquele tempo, o que carregava a autoridade sobre as suas costas, era Saul. Só que quem se levantou com ousadia e autoridade foi Davi. E não era nada, simplesmente um pastorzinho de ovelhas. Então que você entenda que a sua comunhão é que vai trazer sobre você a autoridade no nome de Jesus Cristo, não é a sua posição. Porque Saul tremeu nas bases, juntamente com o exército dele. Mas Davi sabia ao Deus que ele servia. Então vamos à mensagem da Bíblia, vamos à passagem, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Davi pôs na mão no alforje e tomou dali uma pedra com a funda, lá atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra.
Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, como uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou sua espada, e tirou-o da bainha, e o matou, e lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Olha que ousadia desse jovem Davi. Ele entendeu a autoridade que o Senhor colocou sobre ele, porque ele tinha intimidade com Deus. Este Davi aqui, este Davi antes de se levantar e de combate contra Golias, foi o que protegeu as ovelhas do seu pai contra um urso e contra um leão. Ele sabia quem era o Deus dele. Você sabe quem é o seu Deus? Você sabe a autoridade que Deus te delegou como filho, como filha? Como eu mencionei, Lucas 10:19, que Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aqui está fazendo uma analogia a demônios. Você tem autoridade para movimentar o mundo espiritual ao seu respeito ou não, ou deixar que o mundo espiritual, as trevas te dominem, te escravizem. Aí a escolha é sua. Enquanto o exército de Israel lá, Saul e todos os seus guerreiros tremeram na base, Davi sozinho nem vestiu a armadura do rei, porque ficou pesado para ele por causa do seu tamanho também. Mas ele foi lá, entendendo que quem já estava à frente da batalha era o Senhor dos Exércitos. E uma outra passagem, para que você entenda também que como filho, você tem autoridade em nome de Jesus Cristo sobre qualquer operação das trevas, se encontra no livro de Atos. Vamos abrir lá rapidinho. Livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 até o versículo 19, vai nos contar uma história também muito interessante, muito poderosa, que cabe a nós nos atentarmos a essa situação que aconteceu aqui. Atos 19, versículo 11. E pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Presta atenção. Só de levar o lenço que Paulo provavelmente orava em cima e decretar uma palavra de libertação e de cura de enfermidade, isso acontecia sem ele estar lá presente. Demônios eram expelidos, enfermidades sumiam dos enfermos. Só que Paulo tinha uma comunhão com Deus. Paulo tinha uma comunhão com Jesus. Paulo tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Paulo se tornou filho do Deus vivo. Só que continuando a história aqui, olha o que vai acontecer com quem não pratica a comunhão com o Espírito de Deus. E se você não tem comunhão com o Espírito de Deus, você está tendo comunhão com outro Espírito, que eu não preciso mencionar qual é, que você já sabe. Então, continuando, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Isso te dá a entender, e também me dá a entender porque está descrito aqui, que os demônios sabem quem é Jesus, os demônios sabem quem tem intimidade com Jesus, porque eles falam que sabem quem é Paulo. Mas esses 7 jovens, eles desconhecem. Como ter a autoridade que Lucas 10:19 nos delega? Se não for por meio da comunhão com o Espírito Santo, se não for por meio da santificação, da separação, da leitura da palavra, do jejum, estamos sujeitos a passar vergonha como esses 7 jovens aqui passaram. Então, você como filho, precisa abraçar a visão do reino que Jesus Cristo já colocou dentro de você, que é te delegar autoridade sobre o nome dele. Mas essa autoridade só manifesta quando você tem intimidade com o dono da autoridade. Como que estão os seus dias? O que você tem feito nos seus dias? O que tem sido mais importante para você? Será que é a sua rede social? Será que é o seu trabalho? Seus estudos? Isso tudo é importante.
Mas se você não tirar um dia, um período do seu dia, um tempinho do seu dia para falar com Jesus, para falar com o Espírito Santo o quanto eles são importantes na sua vida, de nada vai valer. Você pode ter o melhor trabalho, você pode ter a melhor faculdade, você pode ter a melhor família, mas estaremos sujeitos, se não abraçarmos a comunhão com o Espírito Santo de Deus, de chegarmos no grande dia e ouvirmos do Senhor Jesus: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Isso está relacionado à intimidade, porque muitos vão falar naquele dia: Senhor, no teu nome curamos enfermos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilhas. Mas mesmo assim ouvirão: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então a visão é essa. A autoridade só é manifesta para quem tem intimidade e para quem entendeu a identidade de filho. Amém? Então esta é a mensagem de hoje para você, destemido e destemida do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, compartilhe, deixe o seu like, deixe também o seu pedido de oração e se lembre, dia 19/6, às 20 horas, estaremos ao vivo com o nosso podcast Os Destemidos, com a nossa convidada psicóloga Maria Carolina. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma excelente noite de descanso e que a paz do Deus de Israel esteja sobre vocês. Shalom, um forte abraço do irmão Gladson, fiquem com Deus e até a próxima.